Muitos companheiros têm me ligado, têm me mandado mensagem e me perguntando o que eu acho em relação à decisão, né, da Marina e do grupo, né, da rede, né, pelo menos aquele pessoal mais próximo dela, em relação ao PSB, a ida ao PSB. Então quando o meu pessoal me pergunta, eu digo eu apoio, né, e vou explicar e fazer uma discussão sobre o que eu acho dos rumos da rede e o papel da Marina nesse processo, e a gente pensar o que a gente pode fazer daí por diante. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente tem que entender uma situação do Brasil, e se a gente não entender isso, nós não vamos conseguir trabalhar com a conjuntura brasileira, que diferente da Espanha e diferente da Islândia e diferente dos Estados Unidos, os movimentos em direção à democracia digital e os esforços que o pessoal tem feito lá na direção de construir assim, alternativas de tomada de decisão e de representação política usando os meios digitais, não tinham e não têm, tirando um pouco talvez na Itália, né, que aí talvez se aproxime um pouco do Brasil, uma situação em que você tinha uma liderança carismática. E eu até me lembro que eu li um artigo lá um tempo atrás falando sobre política, dizendo que o Brasil era a única exceção no mundo que tinha nesse, digamos, movimento de democracia digital uma característica de uma liderança carismática, que no caso é a Marina Silva. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que trabalhar com a conjuntura brasileira é entender que o Brasil, grande parte da população brasileira, que é o que o pessoal chama dos rincões, né, que é o pessoal que votou no Collor, é o pessoal que votou no Fernando Henrique e é o pessoal que elegeu, né, o Lula, principalmente no segundo mandato, é um voto oral. O que eu chamo de um voto oral? Pessoas que não passaram pelo processo da escrita, né? E o que significa isso? Significa que a escrita, isso aí tem vários pesquisadores que estudaram sobre isso, a escrita é o ato da escrita, tanto de ler como escrever, ele vai operar, ele vai começar a trabalhar com determinados lados do cérebro, que são lados que puxam pela racionalidade, né, e reduzem determinados tipos de decisões e de crenças e de tomadas de decisões e construção da verdade que se caracterizam pelo mundo oral. Um mundo oral é o mundo em que você tem você tem uma visão do mundo um pouco mais, digamos, mitológica, né? Então você ali vai criar a necessidade de acreditar em determinadas coisas, vai atribuir determinadas verdades, você vai construir a verdade a partir de determinadas reflexões pouco racionais. Então você tende, no mundo oral, né, a ter pessoas com mais facilidade de relacionamento, pessoas mais interativas, né, e você tem também, né, uma necessidade de ter uma coisa mais verticalizada em termos de crenças. Então ali você tem um aumento de uma religiosidade e você tem, por conta disso, né, uma tendência a uma adoração, né, por pessoas que têm um determinado tipo de hierarquia. E isso vai fazer com que você queira um salvador da pátria, que você queira pessoas que possam te representar, né, em que você atribui a ele o direito, né, ou dar a ele o direito de tomar as decisões por você, e você tem aquela coisa mágica de que você não tem a possibilidade de ser você o agente da história, então você precisa de alguém, um herói, para ser esse agente da história. Essa é a realidade brasileira, né? Então, a gente, enquanto tiver um conjunto muito grande de pessoas analfabetas, e a gente tiver uma democracia com voto obrigatório, nós vamos ter a tendência de um voto, digamos, procurando esse salvador da pátria e procurando, né, pessoas que vão, de alguma forma, tentar atender isso, né? Então, não
Não é, o voto, digamos assim, na grande maioria, é um voto que pede pessoas mais populistas, né? E aí você pode ter pessoas que se candidatam a digamos, esse espaço de populismo. E é o que a gente tem visto, inclusive, nas campanhas, né? Você não tem hoje no Brasil, quer dizer, partidos que querem se dizer competitivos, eles acabam disputando esse voto mais oral. E esse voto oral, a pessoa vai fazer um discurso que não é tão ligado aos seus próprios valores, mas as pessoas abrem mão dos seus valores para que possam ganhar esse voto. Então isso é uma relação, eu acho que é uma característica de toda a América Latina, que é diferente de países que você tem já pessoas muito menos oralizadas, né? Não quer dizer que isso é bom ou é ruim, não quer dizer que eu estou atribuindo um valor a isso, eu estou simplesmente dizendo que as coisas são desse jeito, né? As pessoas são assim, tem qualidades, inclusive várias qualidades, né? O mundo oral tem várias qualidades que se perdeu com a escrita, e no Brasil a gente tem esses bolsões orais, e é assim que é. Então, dito isso, a gente vai ver, por causa disso, se explica, né, um modelo que acabou acontecendo, né, de você ter um polo de democracia digital no Brasil, né, digamos assim, mais centrado em torno da figura da Marina Silva. Então, isso é uma característica do Brasil, não poderia ser assim em outros países em que você já tem aí um modelo de democracia digital sem necessidade desse carisma. Então, isso é assim. Muito bem. Então, quando a gente começou a pensar na rede, nós começamos a pensar na rede dentro dessa perspectiva. E aí, quando me convidaram para fazer essa discussão, no primeiro momento, a decisão de se fazer um partido já tinha sido tomada. E a ideia de se construir o partido era para viabilizar uma candidata que teria tido, né, um número muito expressivo de votos na eleição passada, e que então se juntaria a dois movimentos separados. Um movimento em direção a construir um partido alternativo para que ela pudesse concorrer. Esse partido teria na minha opinião, né, duas bases muito fortes. Uma base, né, essa é a minha visão, um eixo, né, em torno da sustentabilidade, de um mundo mais sustentável, né, e essa sustentabilidade estaria, né, como uma coisa fundamental para essa sustentabilidade, numa visão moderna, contemporânea, a questão da democracia digital como um elemento, né, diria assim, numa moeda você teria os dois lados, né? Para você ser sustentável no mundo hoje, depois eu vou falar do que eu entendo sobre sustentabilidade, você necessariamente precisa falar de democracia digital. Muita gente fala de democracia digital e fala da palavra colaboração. E eu hoje estou convencido que a gente, na verdade, não está falando de colaboração, a gente está falando de participação. Hoje a gente vive uma crise cognitiva, né, que houve uma concentração muito grande, né, dos canais da sociedade de construção da verdade, de tomada de decisões, e as pessoas que estão hoje construindo a verdade hegemônica na sociedade e tomando as decisões são muito poucas. E o que a gente precisa agora, com a chegada da internet, com os canais que estão se abrindo, as pessoas podendo ter os seus canais, seja no YouTube, no Facebook, né, no Twitter e tal, por enquanto, nos seus blogs, a gente então está querendo. Existe mais gente pensando, mais gente oxigenando a sociedade, e o que a gente quer é aumentar o número de pessoas participando da tomada de decisões, né, construindo novas verdades, e com isso modificando o eixo, né, que hoje o eixo está todo ele em torno, né, de valores de baixa qualidade, como a ganância, a ideia do lucro como fim em si mesmo, né, do resultado como princípio, como foco no resultado, coisas desse tipo que vão criando crises, né, crises ecológicas, crises econômicas, crises sociais, porque um conjunto de pessoas e de sofrimentos que deveriam estar dentro dessa balança, né, para tomada de decisões não estão, porque as pessoas não tinham canais e agora têm. Bom, então, quando a gente está falando de um movimento, né, de democracia digital, a gente está falando de um movimento que vai, de uma vez só, né,
é um movimento sustentável, digamos, aí eu já estaria definindo o que eu estou entendendo por sustentabilidade, é uma tentativa de um equilíbrio difícil, complexo, e é por causa disso que precisa de muito mais gente participando através de um movimento muito mais, de um ambiente muito mais sofisticado, que são as redes, os algoritmos, as possibilidades de tomada de decisões de grande número de pessoas, né, que sem a rede você não consegue fazer isso, para que a gente possa, ao mesmo tempo que a gente vai resolver o problema de sustentabilidade de 7 bilhões de pessoas, que é um problema de sustentabilidade, a gente vai manter um equilíbrio com a natureza, né? Com o que a gente tem no planeta. Então é uma coisa que não é uma coisa e outra, é uma coisa e outra, né? Que tem que ter o equilíbrio, não pode ser só uma nem outra. E hoje nós temos... Ou a gente tem um movimento que questiona, né, o processo ecológico, e você tem um movimento ecológico que também não pode cair para uma coisa ingênua, né? Então, o equilíbrio entre essas duas coisas é muito difícil. E aí por causa disso, a gente então cria uma representação digital usando as redes para que a gente possa, né, de uma maneira muito mais sofisticada, sair do preto e do branco e tomar decisões mais coloridas em cima disso, mas é mais em 3 dimensões, e não hoje como a gente tem, ou é preto, e aí é a ganância, ou é branco, vamos defender a natureza pela natureza, esquecendo que muitas vezes por trás da ganância tem alguém que precisa comer, que precisa viver, que precisa morar, etc. Então esse equilíbrio é um equilíbrio difícil. Então, qual é a questão que volta com a saída da Marina para o PSB? Eu acho que a gente volta para o primeiro ponto da discussão. A gente precisa de um partido político, né? O movimento que tem hoje no Brasil em defesa da democracia digital, ele precisa de um partido político, porque quem precisava de um partido político no primeiro momento era, né, uma candidata que tinha esse discurso da democracia digital, que para mim seria, e da sustentabilidade, né, uma sustentabilidade mais complexa. Então naquele momento se colocou a ideia do partido. Muita gente que eu conheço no movimento aqui da democracia digital, né, que não é da rede, dizia, não, olha só, partido não tem nada a ver, partido é um movimento que tem a ver com esse modelo hierárquico que a gente tem hoje, a gente precisa construir outra coisa. Eu via isso como uma coisa interessante, como uma ponte possível de ter na campanha presidencial a discussão da democracia digital, e foi por causa disso que eu fui procurar a Marina, e foi por causa disso que eu fui participar de todos os movimentos e tal. Então a gente volta para a estaca zero. E aí eu perguntaria, a gente precisa, enquanto movimento pela democracia digital do país, construir um partido? Quer dizer, isso aí é uma tática, não é uma estratégia. Taticamente, naquele momento, sim, a gente precisava para colocar uma candidata que ia defender essas bandeiras, e eu acho que aí a gente vai ter essa candidata, e espero que a gente consiga, na campanha eleitoral, né, com essa aliança da Marina com o Eduardo Campos, possa transformar essa aliança, né, num espaço de que a democracia digital esteja presente dentro da campanha, né, com ideias de experimentação, sendo ele eleito, né, de criar os polos de inovação para a gente poder experimentar a democracia digital no Brasil. Então essa é a ideia, né? E agora, do ponto de vista da rede, eu acho que a gente tem que se colocar essa questão, né? A gente precisa de um partido político para fazer democracia digital no Brasil, ou não seria melhor, né, uma constituição, né, o desenvolvimento de plataformas de tomada de decisão, né, de propostas políticas para o Brasil que passasse ao largo dos partidos políticos, né? E num momento em que um determinado partido, uma determinada cidade, um determinado estado dissesse, poxa, eu quero experimentar uma escola diferente, eu quero experimentar uma administração diferente, eu quero fazer um hospital, controlar um hospital de forma diferente, a gente tenha dentro desse processo todas as energias e pessoas, né, e fazendo parcerias aí com instituições de se constituindo como se fosse assim alguma coisa tipo uma formalização, como se fosse uma ONG, um modelo do tipo nesse nível aí de ONG e tal, né, em que você organizasse todos os pensadores do Brasil, todas as pessoas, né, os desenvolvedores e tal, para desenvolver software, para desenvolver coisas para esse movimento, né, e qualquer um
de qualquer lugar, de qualquer tendência, de qualquer credo político, de qualquer coisa que dissesse, olha, eu quero aumentar a participação aqui dentro do meu processo. Então aí a gente teria todas as ferramentas, todas as metodologias, todas as teorias, todas as filosofias, produção de livros, produção de coisas, etc. tal, articulando gente do Brasil inteiro, né? E que aí, obviamente, cada um poderia escolher as pessoas poderiam ser da religião que for, do partido que for, da onde for, né? Mas iriam se acumular ideias, né? Para que a gente pudesse construir o processo de democracia digital no Brasil, sem a necessidade deste ambiente, destas pessoas estarem num partido. Aí vocês vão dizer, mas e as pessoas da rede que fizeram assinatura, quiserem, não sei o que, tudo bem. Pode ser dois movimentos separados. Você pode ter um movimento da rede, né, que pode se constituir enquanto partido e pessoas estão lá, e aí na verdade seria um PV 2.0, né, em que teria também, mas eu não acho que aquele partido, aquela rede ali, ela pode ser um elemento que vai concentrar a ideia da democracia digital. Porque a democracia digital, ela não é uma bandeira de um partido político. Ela é uma coisa que está acima, é diferente. Não é um modelo de tomada de decisões. Todas as prefeituras, todos os partidos, todas as estruturas vão ter que ter um novo modelo de representação, como aconteceu com o papel impresso a chegada da Revolução Francesa. Então é uma coisa que não faz muito sentido, né? Você pode dizer assim, poderia ser um partido republicano 2.0, que vai defender um novo modelo de república. Tudo bem, pode até ter essa coisa, mas eu acho que a gente tem que pensar, e aí eu não estou dizendo que eu estou fechado, mas eu quero problematizar, e eu quero voltar para o ponto de origem de toda a discussão. Será que a gente precisa de fazer um partido político? Será que esse partido político ele seria correto do ponto de vista do cenário? Seria ele a ser a bandeira da democracia digital? A gente não estaria, de alguma forma, transformando essa bandeira numa coisa que vai virar um fla-flu, e aí as pessoas dizem, eu não sou a favor da democracia digital, porque aquilo ali é daquele partido, etc, etc. Então são questões que eu estou pensando e que me posicionam em relação a essa situação, e eu queria ouvir vocês para a gente poder conversar sobre esse assunto, para a gente poder avançar. Valeu.